Quer dizer que se eu observar todos esses pontos que a gente está trabalhando aqui no nosso vídeo, eu vou conseguir ter uma relação conjugal mais equilibrada, mais feliz, com certeza? Se você observar tudo tintim por tintim, sim! Olá, gente! Bem-vindos a mais 10 minutos de autoconhecimento aqui comigo no canal Sã Consciência. Hoje eu preparei um material muito auspicioso porque é algo que todo mundo vivencia em algum momento da vida ou outro, que são as relações de casal. Vamos lá? Muito bem! Por onde que a gente começa a trabalhar esse assunto? Por onde a gente começa sempre? São as crenças que a gente desenvolve na infância. Então, o que acontece com a gente? Com todas as crianças, com todos os indivíduos, desde que nós somos muito pequenos, nós vamos observando tudo ao nosso redor. Então, a gente observa a nossa mãe, a gente observa o nosso pai, seja eles presentes ou não, seja eles os pais biológicos ou não. E de tudo que a gente observa, a criança vai tirando conclusões. Essas conclusões vão se tornando as crenças. É muito importante a gente ressaltar aqui nesse caso, especificamente, que a criança ela tem uma visão bastante simplista sobre tudo. Ela classifica tudo como uma polaridade ou na outra polaridade. Ou seja, ou é bom ou é ruim. Ou é vilão ou é vítima. Tudo vai ser de maneira classificada bem polarizada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a criança vai tirando conclusões se o feminino representa para ela o vilão ou a vítima, e assim também acontece com o outro lado. E à medida que a criança vai percebendo o seu ambiente, vai percebendo como é que os pais se relacionam, como é que eles são como casal, o que cada um fala sobre o outro, tudo isso a criança vai sacando e observando para fazer as suas próprias crenças. E o que vai acontecer dessas conclusões todas? Acontece que a criança se identifica com um lado deles. Então a criança vai se ver mais como um lado mais durão, mais responsável, ou um lado mais frágil, mais vitimizado. Então, para isso, eu vou dar alguns exemplos legais aqui pra gente. Pensem naquela estrutura familiar mais tradicional, por exemplo. A gente vai ter o quê? A gente vai ter, de repente, um pai mais autoritário e uma mãe mais flexível. Nesse caso, é muito possível que a conclusão feita seja o masculino é vilão e o feminino é vitimizado. Ou pode ser ao contrário também. Uma mãe mais durona, mais responsável e o pai mais flexível. O que vai acontecer? O contrário. Então, a mãe vai ficar com o lugar mais de vilã, mais de responsável, e o pai, o masculino, vai ficar mais como aquele flexível. E por aí vai. Vale lembrar que é muito importante a gente perceber que isso acontece se os pais estão presentes ou não na relação. Por exemplo, vamos supor que o pai seja ausente, a criança nunca tenha conhecido aquele pai ou tenha só pequenos relances. Ela também vai tirar uma conclusão sobre esse feminino ou sobre esse masculino ausente. Nesse caso que eu falei, sendo o pai ausente, qual que é a probabilidade de acontecer? O masculino ficar classificado de maneira inconsciente automática como o vilão, tá? Então, tudo o que acontece na infância, todas as coisas que a criança vai observando, ela vai conectando e classificando. Logo, aquilo que ela tiver concluído como vilão, ela não vai querer ser. Ela vai querer fugir daquilo, ela vai negar aquela polaridade dentro dela e ela vai se identificar com o outro lado, ou vice-versa. E é aí que entra toda a mágica que acontece com os relacionamentos conjugais, pois quando eu me identifico com um dos lados, adivinha em quem que eu vou projetar a polaridade oposta? No meu parceiro ou parceira. Ou seja, vai acontecer uma extensão do cenário da infância se eu não estiver atento ao que eu concluí, sobre qual lado eu estou.
Então, vai mudar parceiro, muda parceira, o cenário ele vai se modificando, os atores vão se identificando, mas o tema se repete, gente. É por isso que dizem aí que quando a gente não faz terapia, o nosso ex aparece incorporado numa outra pessoa. É isso que acontece. Então, a gente vai realmente projetar no nosso cônjuge, projetar aqui na pessoa que está conosco, a polaridade oposta à que nós estamos vivenciando. Então, acontece muito de, por exemplo, se eu me vejo como vítima ali no casal, por exemplo, vejo o outro muito como durão, como responsável, mal, o que eu tenho que fazer então para resolver toda essa situação? Eu tenho que observar a força como algo também positivo. Se eu classificar que a força é vilã, eu não vou querer usar força. Por consequência, eu vou me sentir vitimizado. O contrário também é verdadeiro. O que vai acontecer com as pessoas que assumirem uma postura mais responsável, mais durona? Essas pessoas vão, obviamente, projetar no seu parceiro a fragilidade. Então, vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de tomar as ações, as proatividades da vida, elas vão ter dificuldade de tomar decisões e você vai se sentir responsável por tudo, sozinho. O que precisa acontecer nesse caso? Você vai precisar olhar o outro lado como positivo também, ou seja, a pessoa durona precisa enxergar a flexibilidade, a sensibilidade, toda essa parte mais emocional como algo positivo também, e não só como ruim. Sendo assim, à medida que a pessoa que se identifica com o lado mais durão, mais responsável, começa também a observar que dá para ocupar um meio termo na sua ação do dia a dia, ela também vai convocando que a outra polaridade, que pode ser então mais passiva, também ganhe espaço para tomar decisões e a gente vai encontrando um meio termo. É claro que isso só é possível acontecer através da consciência. Ou seja, quer dizer que se eu observar todos esses pontos que a gente está trabalhando aqui no nosso vídeo, eu vou conseguir ter uma relação conjugal mais equilibrada, mais feliz, com certeza? Se você observar tudo tintim por tintim, sim! Essa é a resposta. O que a gente tem que só perceber para tomar muito cuidado nesse finalzinho aqui já? Que quando a gente não percebe em qual polaridade a gente tá, qual polaridade o outro assume, o que pode acontecer? A gente vai projetar a continuação dessas crenças polarizadas em quem? Nos nossos filhos ou nas crianças que nos rodearem. Não precisa ser necessariamente seu filho, pode ser, por exemplo, seu aluno, seu sobrinho. O que vai acontecer? Você vai projetar nos meninos e nas meninas essa visão se a menina é mais frágil ou se a menina é mais durona ou, ao contrário, se o menino é mais durão ou se o menino é mais frágil. Então, a gente tem que cuidar muito para que isso não se perpetue aí nas outras relações. E aí é muito importante a gente perceber que se você está vivendo uma situação bem complicada aí no seu casamento ou no seu namoro, ou enfim, seja aí a maneira como você se relaciona, você vai ter que ter um cuidado muito especial de observar sua história de vida, lembrar do que os seus pais falavam, lembrar do que acontecia e sacar quem que ficou classificado em quem, observando aí as ações, tudo que aconteceu na sua história. E você vai ver como tudo vai clarear na sua vida. Você vai falar, nossa, então não é só essa pessoa que eu estou agora que se comporta dessa maneira. Todos os outros namorados ou namoradas que eu tive meio que ocupavam algo parecido com isso que eu vivo hoje. E a gente vai ver que a culpa não é só do outro, não. A gente vai ver que a gente é responsável pelo aquilo que acontece conosco, assim como o outro é responsável por aquilo que acontece com ele também. Então, observando as relações dessa maneira mais autoconsciente, eu espero que vocês já estejam observando as crenças de vocês, que já tenham surgido aí várias reflexões. Vou pedir para vocês colocarem as dúvidas aqui nos comentários, se tiver surgido alguma aí. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, que essas notícias aqui sobre autoconhecimento é sempre bom a gente compartilhar.
Quem em sã consciência não ia querer ter um relacionamento mais equilibrado? Então é isso o recado que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês estejam aí gostando desse trabalho que eu estou desenvolvendo e vamos junto, que na semana que vem tem mais. Até a próxima!